Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, chegamos então à nossa 7ª aula remota. Estamos quase acabando esse período, né? As orientações são de fechamento, de acabamento desse momento de aulas remotas. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos com nossas aulas presenciais. Muito bem. Na aula passada, espero que todos estejam bem, que todos estejam se prevenindo aí direitinho, para que nós possamos voltar todos em saúde e celebrarmos a nossa volta, né? Na aula passada, então, nós estudamos 4 conceitos importantíssimos para dentro da nossa disciplina. O primeiro conceito é o de níveis de linguagem, que diz respeito ao nivelamento que a linguagem faz, ou que nós fazemos, aliás, né, no uso da nossa linguagem cotidiana, das nossas performances diárias, com a prática da linguagem. Então, os 3 níveis foram o nível formal, que é o nível culto, aquela linguagem mais bem elaborada no sentido gramatical, um vocabulário mais bem elaborado, uma sonoridade mais específica também da escrita, né? É aquilo que nós enxergamos como o cumprimento de regras gramaticais muito mais bem determinados, e também a questão mesmo da escolha do vocabulário. É óbvio que os contextos é que regem essas práticas de linguagem. Então, se o contexto é mais formal, nós temos então um uso de linguagem mais formal. Esse nível formal é chamado de nível culto também, tá bom? O segundo nível que nós vimos é o nível coloquial, que é esse nível de linguagem mais cotidiano, esse nível de linguagem que nós utilizamos uma linguagem sem a preocupação com a formalidade, e também quando nós estamos utilizando uma comunicação que está aqui no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nossos familiares, e não há uma cobrança com o nosso repertório utilizado, com a nossa correção gramatical, cumprimento de regras que estão estabelecidas na gramática, e aí por aí vai. O último nível que nós chamamos de popular, é um nível mais distante da formalidade, às vezes mais escrachado mesmo, aquele nível em que a gente, digamos, abre a caixa de ferramentas para falar muitas gírias, muitas palavras com desvio assim da sua forma padrão. Por exemplo, vai falar exemplo, fala inzemplo, vai falar aeroporto, fala aeroporto, vai falar estômago, fala estambo, né? Então essas expressões estão dentro ali do nível que nós chamamos de nível popular, e nós sabemos que isso tem muito a ver também com acesso aos bens culturais, sobretudo os bens culturais que tem a ver com a linguagem, no caso, né, a música, o teatro, o cinema, sobretudo o livro, boas aulas, né? E então você tem aí uma formação acadêmica, por exemplo, tudo isso te dá acesso a um nível de linguagem culto, formal. Esse é o nível, digamos, de regulação e de cobrança acadêmica e de cobrança em contextos formais, certo? Muito bem. O outro conceito que nós vimos é o conceito de oralidade e de escrita, que tem a ver com o registro da língua, né? A nossa língua ela é registrada principalmente nessas 2 formas. Na oralidade, com menos cobrança, mais à vontade, utilizando-se do nível coloquial, às vezes coloquial formal, mas muito mais coloquial popular. É uma fala muito mais voltada para o contexto imediato de comunicação, e por isso com extrema utilização dos gestos, das feições, para nos ajudar nesse contexto. E o outro nível o outro registro é o registro escrito, né? A oralidade nós fazemos ela imediato, né? É o uso imediato, enquanto a escrita é o uso mediato. Não temos domínio de quando a pessoa terá acesso àquela escrita, e por isso nós então temos uma regulação maior, temos a possibilidade do rascunho, de uma reflexão de linguagem, e por isso a preocupação também com a correção gramatical, com a escolha de vocabulário, trocar uma palavra de lugar, apagar uma palavra por outra no lugar, e assim sucessivamente. Então nós aprendemos que a língua tem 2 formas principais de registro e que elas não são iguais. É sabido que ninguém fala como escreve e ninguém escreve como fala, principalmente
quando a gente vai escrever, a gente tem mais possibilidades de regulação desse uso e também quase sempre, com as exceções aí do e-mail para os amigos e do WhatsApp, que é uma comunicação mais constante, nós temos a preocupação com os contextos formais da escrita. Vocês, por exemplo, na faculdade, na universidade, serão cobrados pela escrita que vocês têm, muito mais do que pela oralidade que vocês têm. A oralidade só mais lá adiante, no final do curso, né? Vocês terão uma cobrança maior disso, mas por agora, desde agora, a cobrança é grande já com a escrita de vocês, sobretudo nas atividades avaliativas, né? Muito bem. O outro conceito que nós vimos é o conceito de elementos da comunicação, que são 6 elementos que o Roman Jakobson elencou para nós: o emissor, receptor, canal, código, mensagem, referente. O emissor, aquele que emite a comunicação; receptor, aquele que recebe a comunicação; mensagem, tudo aquilo que transita entre emissor e receptor, mas principalmente o objetivo dessa comunicação, aquilo que o emissor objetiva passar ao seu receptor. Então também tem o código, essa mensagem vai codificada de uma maneira que o receptor possa entendê-la. Ela é codificada dentro de um idioma, dentro de estruturas comunicativas, de símbolos, que fazem com que o receptor possa acessá-la de maneira mais fácil. E temos a questão do canal, que é por onde transita e é por onde o receptor tem acesso. Tem mensagens que são acessadas pela via visual, outras pela via visual auditiva, outras pela via do tato, outras pela via, né, do paladar, pela via do olfato, mas principalmente nossas comunicações são muito mais pela via visual e pela via auditiva, né? Então nós temos 5 antenas para o mundo, que são os nossos 5 sentidos, e esses 5 sentidos são canais, são meios físicos por onde transitam essas mensagens. E nós temos o referente, que é o assunto, o tema da nossa comunicação. Lembrando que tudo isso é contextual, muita gente costuma colocar o referente também como contexto, certo? Então o emissor emite, o receptor recebe essas mensagens enviadas, mensagens que são codificadas verbalmente ou não verbalmente, né, que elas podem ser faladas ou escritas, e por isso são verbais. E quando não são verbais, são essas mensagens utilizando outros tipos de símbolos. Por exemplo, libras, por exemplo, braille, por exemplo, o código de trânsito, né? Nós temos vários símbolos no código de trânsito que não são escritos, e ali você tem uma simbologia específica que nós chamamos de linguagem não verbal. Outro conceito que nós aprendemos é o conceito de funções da linguagem, que tem a ver com essa relação dos elementos da comunicação. Também o Roman Jakobson, que fundamentou essas funções, ele chama de função emotiva a função do emissor quando ele fala dele mesmo. Você percebe um texto muito mais voltado para mim, me, comigo, eu, né? Mim, para mim. Você percebe que todo o texto é voltado para aquele que fala, e a carga emocional, ela dá o tom daquele falante, do ego dele ali, sendo colocado na sua comunicação. Tem também a função metalinguística, que é quando o emissor está explicando conceitos. Então é centrada no código, né? A linguagem explicando a própria linguagem. É a definição, é a explicitação, a explicação, a conceituação. Então isso é a função metalinguística. Temos também a função referencial, que é quando o emissor resolve ir direto ao referente, direto ao assunto, direto ao tema daquela comunicação, sem rodeios, com uma linguagem mais objetiva. É como se fosse uma matéria ali, em que tem a manchete do jornal, né? Você percebe ali os jornais mais tradicionais, o âncora nunca, no jornal mais tradicional, ele nunca expande a sua comunicação. Ele dá a manchete e depois ele chama um repórter que vai explicar aquela manchete. Nesse caso, aquela fala do âncora ali, ela é função referencial. Ele diz assim: nesta manhã, um acidente na BR-153 matou 2 pessoas e 3 pessoas ficaram feridas. É bem assim, objetivo e ponto, né? Por aí.
A outra função é a função fática, que tem a ver com as introduções das comunicações e a manutenção da comunicação no seu percorrer. Você percebe que é um interesse esvaziado ainda de sentido, esvaziado ainda no caso de assunto. É quando você liga para alguém e fica ali, alô, olá. Isso é uma introdução na sua comunicação. Ou então, quando você está no decorrer do texto, você fica criando bengalas ali, mesmo que para estabelecer uma conexão ou mesmo para manter o receptor ativo, né? Ok? Bem, são expressões que a gente usa para fazer conexão entre as mensagens que nós estamos criando na nossa comunicação. A outra função é a função poética, que tem a ver com a riqueza, com a sonoridade que nós damos ao nosso texto. Não necessariamente a poesia apenas, o poema apenas, mas a linguagem que nós utilizamos com um certo requinte, com um certo uso de linguagem elaborada, e nós temos até uma certa nivelação das poéticas. Pessoas que usam uma poética mais simplória e pessoas que usam uma poética mais elaborada, né? Na aula passada eu dei o exemplo das duas músicas lá, né? É o Amor, do Zezé de Camargo, e Oceano, do Djavan, todas duas tematizando o amor com poéticas diferentes, dois poetas fazendo poéticas diferentes. E por fim, a função conativa, que é a função de persuasão, a função de convencimento, a função de mudança da mentalidade ali do receptor. Então ela é centrada lá no receptor para fazê-lo se deslocar do lugar cognitivo onde ele está para o local onde muitas vezes o emissor quer. Então ele cria esse jogo de convencimento, de persuasão, para convencê-lo a mudar de opinião, a fazer algo que ele queira, e assim vai. Bom, eu passei para vocês, vou colocar na plataforma de vocês esse vídeo, é claro, também esse vídeo, né? Para que nós possamos fazer uma atividadezinha top com base num texto do Arnaldo Jabor. A violência virou um problema de Estado maior. Ele escreveu faz tempo esse texto, mas é um texto muito legal e eu coloquei nessa atividade para que vocês coloquem em prática esses conceitos que nós estamos estudando desde a aula passada, nos nossos textos, no nosso áudio, no nosso vídeo, certo? Para que nós possamos ter então uma atividade prática dessa teoria que nós estamos estudando. Beleza? Sem a cobrança de atividade avaliativa, estamos chegando ao final do nosso percurso. Aqueles que já entregaram todas as atividades, não se preocupem, são 4 atividades entregues. Essas 4 atividades serão a base para o fechamento, então, do nosso primeiro bimestre, assim chamado pela direção geral. Tudo bem? Então, beleza? Um abraço a todos, um beijo carinhoso. Espero ver vocês em breve. Essa é a nossa 7ª aula remota. Obrigado.